São o quê? Números. Aí olha só, ó, vai pra cá. Este termo aqui, ó, 4 sobre 2, é lógico que vale quanto? 2A vezes espaço inicial. Tudo certo ou não? Tudo bem até aí, não? Tranquilidade? Bom, isto aí é o resumo da parte de movimento uniformemente variável. E você aplica este movimento aí à teoria de lançamento de projéteis que, né, começa com esse papo de... Pode? Começa com o papo de quê? Queda livre. É isso? O lançamento de projéteis ele pode ser de 3 tipos. Quais são eles? Horizontal, vertical e oblíquo. É isso? Para estudar a queda livre, muito tranquilo. O que quer dizer o termo queda livre? Queda quer dizer o quê? Queda quer dizer o quê? Que a gente, num determinado referencial, no referencial do movimento, a velocidade inicial é quanto? Nula. Olha aqui o que eu falei. O que eu falei? No referencial da partícula, nós vamos estudar o movimento dela, a velocidade inicial é o quê? Nula. Então aqui, ó. Queda, quer dizer, velocidade inicial igual a quanto? Ó, isso aqui, ó, por favor, gente, cuidado, tá? De novo, vou repetir. Estou falando o quê? Que o termo queda quer dizer que a velocidade inicial no referencial da partícula é quanto? É nulo, mas toma muito cuidado. Por quê? Porque tu imagina que eu esteja, o problema da ar também, tá? Dentro de um balão. De um balão que está subindo. Eu estou dentro do balão. Aí eu boto a minha mão para fora do balão. Quando eu abri a minha mão, o que eu fiz? Eu abandonei a pedra que estava na minha mão. Ok? No meu referencial, o que é isso? É uma queda livre. Eu abandonei a pedra. Então eu, que estou dentro do balão, vou ver a pedra cair apenas no meu referencial. Mas e tu, fora do balão? O balão não está subindo? Se o balão está subindo, quando eu abrir a minha mão, o que tu vai ver? Vai ver que a pedra tinha inicialmente a velocidade do balão. Então para você, tu vai ver a pedra subir um pouco mais, parar e depois cair, enquanto o balão está subindo. Balão, meu dedo, isso aqui é a pedra. Estou subindo, abandonei a pedra. O balão, coordenação motor, hein? Ó. Vamos de novo. Meu dedo e a pedra, o balão e a pedra. Está subindo, abandonei. Vou fazer então. Isso aqui é a pedra, minha mão, balão. Quando eu abri a mão, ó, o balão soltou a pedra. O que tu viu? O balão continua subindo e a pedra continua subindo. Porém com velocidade menor cada vez do que o balão. Então ela vai ficando para trás no referencial do balão. Quem está dentro do balão vai ver a pedra apenas cair. Porque ela está ficando para trás do meu referencial. Vocês fora do balão, viram o quê? Ela continuar a subir um pouquinho e depois cair. Tudo bem até aí, não? Queda, velocidade inicial, no referencial de quem abandonou a pedra era nula. Livre. Livre quer dizer o quê? Que não tem atritos, não tem cordas, não tem elástico, não tem nada atuando sobre a partícula. Quer dizer o quê? Sem influências externas. Sem influências externas, além da o quê? Da gravidade. Sem influências externas, além da gravidade. Só a gravidade influenciando o corpo, a gente diz que a queda é livre. Por que, desculpa, tu não poderia ter dito que é sem atritos? Não teria sido mais fácil? Sem atritos? Não, só por quê? Porque o cara pode pular de bungee jump. Pulou de bungee jump. Enquanto o elástico não estica, a queda é livre, se você desconsidera o atrito. Mas depois que o elástico começa a esticar, o que acontece? Eu já não tenho mais um movimento livre. Tem uma outra influência além da gravidade, que é o elástico. Sacou? Então a queda já não é mais livre. Só é livre quando a única influência sobre o movimento é quem? A gravidade. Porra, qual é o papel da gravidade? Acelerar os corpos, não é isso? Né? Submeter o corpo na hora da subida a um retardamento, durante a queda, o que é? Uma aceleração. Então, a gravidade, embora seja um campo gravitacional, ela funciona da mesma forma que funciona quem aqui? A aceleração. Então, a queda livre é o mesmo movimento que a gente acabou de estudar, movimento que uniformemente variado, mas no lugar do A, tu bota quem? G. O objeto está aqui, ó. Abandonei o objeto aqui ao chão. Vamos escolher o referencial da seguinte forma. Orientou o referencial para onde?
para baixo, aqui é a origem do movimento. Na hora que ele chega ao chão, percorreu uma altura H. Pode ser isso? Então H é o chão, lá em cima é a origem. Se eu tivesse orientado no sentido oposto, o chão seria 0, lá em cima H. Tudo bem, não tem problema nenhum, pode também, uma escolha. Fazendo essa escolha, a posição no fim, na hora que ele chega ao chão, a posição Y no final é igual. Quanto é o Y inicial? Nulo. Se a queda é livre, se é uma queda, quanto é V inicial? Nada, nada nesse tempo, nada. Quem sobrou? G, que é a gravidade, T ao quadrado sobre 2. Só quero descobrir quanto tempo demora para ele chegar ao chão. É o tempo do quê? Da queda. Porra, mas para ele chegar ao chão, o valor de Y tem que ser igual ao valor de quem? De H. Então no lugar do Y, tu bota o quê? H. Olha para cá um minuto. Passa 2 para lá multiplicando. O que obteve? 2H. Passa G para cá dividindo. 2H sobre G. Isto é igual a quem? A T ao quadrado. Isso aqui é o tempo ao quadrado. É o tempo da queda ao quadrado. Se eu tirar o quadrado, eu posso obter a raiz quadrada. 2H sobre G. Então o tempo da queda é o dobro da altura dividido pela gravidade. Queda é o quê? Livre. Foi ou não foi? Uma observação que é útil você fazer aqui é a respeito de... Pode apagar? É a respeito de uma chamada progressão aritmética de Galileu. Tá legal? O que ele diz? Como que funciona esta tal progressão aritmética de Galileu? Da seguinte maneira, imagina que eu abandone um objeto. Ao abandonar o objeto, depois de ele percorrer uma determinada distância em um tempo t, como eu calcularia a distância percorrida num tempo t? Bota o tempo aqui e faz a continha. Tudo certo? Não. Nós vamos pegar tempos t regulares, de 1 em 1 segundo, para facilitar a vida. Então vamos supor que o intervalo de tempo, neste momento, eu olhei para a partícula, t inicial, nulo. Daqui a pouco eu olho para a partícula de novo, a partícula começou uma queda, olha pessoal. Está aqui, ó. Vamos supor que agora o tempo seja 1. Se o tempo for 1 segundo, 1 unidade de tempo, 1 segundo, o que terá ocorrido? Bota o 1 aqui, 1 ao quadrado. 1 vezes G sobre 2. Vai dar quanto? G sobre 2. Quanto vale G? 10. Então 10 sobre 2 seria quanto isso aqui? 5 metros. Mas eu não vou botar 5 metros, vou botar o quê? G sobre 2. O cara continua a queda dele, ó. Continua a queda. Quando ele chega aqui, olha para o relógio. O tempo aqui vale 2 segundos, me ajuda. Se no lugar do tempo tu bota 2, 2 ao quadrado. 4. É isso? Então eu vou ter 4G sobre 2. 4G sobre 2. Aqui não tem 1G sobre 2? Então isso aqui vale quanto? 3. Tudo é 4G sobre 2. Aqui não vale já 1G sobre 2? Então qual a diferença? Então aqui eu tenho 3G sobre 2. Se eu fizer mais uma vez, para um tempo t igual a 3 segundos, o que vai observar? 3 ao quadrado, 9G sobre 2. Tudo isso aqui já não é 4, aqui não é 4G sobre 2? Se tudo é 9G sobre 2, quanto é esse pedacinho? 9G sobre 2 menos 4G sobre 2. Dá quanto? 5 o quê? 5G sobre 2. Aí, ó, o que esse menino Galileu percebeu? Que esses números que multiplicam o G sobre 2 são todos ímpares. E aumenta de 2 em 2. Então eu tenho que no primeiro tempo, G sobre 2 daria 5. No segundo tempo, 15. No outro, 25 aumenta sempre de quanto em quanto? De 2 em 2. Foi ou não foi? Todos os fatores são o quê? Ímpares. Qual é a lei de formação de um número ímpar? É você pegar um número inteiro natural ou inteiro, multiplicar natural. Pega o número natural e multiplica ele por 2. A resposta é o quê? Par. Tira 1. Ou acrescenta 1. Neste caso aqui, tira 1. Vai dar o quê? Ímpar. Então a lei de formação deste número que vem à frente do fator G sobre 2 é igual? 2n menos 1. Determine qual é a distância percorrida no primeiro segundo. Determine a distância percorrida no primeiro segundo. Ó, distância percorrida, ΔS, no primeiro segundo. O que que faz? 1 vezes 2. 1 vezes 2? 2 menos 1. 1G sobre 2. Pronto.
Distância percorrida durante o segundo. 2 vezes 2. 4. Menos 1. 3g sobre 2. Distância percorrida no terceiro segundo. 2 vezes 3. Menos 1. 5g sobre 2. Distância percorrida no quarto segundo. 2 vezes 4. Menos 1. E assim vai. Distância percorrida, questão da prova do ITA. No nésimo segundo. 2 vezes n. 2n. Menos 1. G sobre 2. ITA. Questão de uma linha. Quem sabe a forma. 2n menos 1. G sobre 2. Tudo certo? É uma questão do ITA antiga, tá? Caiu o ITA, mas tem muitos anos. Não era esse padrão que tinha até hoje. E era a primeira etapa da prova, que é a prova. Aquela prova. Tá, porra, questãozinha, né? O cara pergunta: qual é a distância? Um objeto é abandonado no alto de um prédio. Queda livre. Que distância ele vai percorrer durante o sexto segundo do movimento? Gravidade vale 10. A gravidade não é 10? Eu pedi durante qual segundo? 6. Então, olha só, aplicando essa fórmula aqui: 10 sobre 2, 5. Se o n é o 6, 2 vezes 6, 12 menos 1, 11 vezes 5. 11 vezes 5. 55 metros, acabou. Essa distância percorrida durante o sexto segundo. Entendeu? Então, ó, preste atenção. Determina a distância percorrida durante o tal tempo. Durante o enésimo segundo. Durante é isto aqui. Determina a distância percorrida em 6 segundos. Aí é isso aqui. 6 ao quadrado. 36 vezes 10. 36 vezes 10 sobre 2. Então, ó, a distância percorrida em 6 segundos, durante 6 segundos, 180. A distância percorrida durante o sexto segundo é 55. Professor, pode falar nos 3 últimos segundos? Nos 3 últimos segundos, Dá o pode. total. Dá o tempo total. Então vamos supor que ele diga a distância percorrida nos 3 últimos segundos. Deu o tempo total. Aí o que eu faria neste caso? Eu não vou ficar aplicando fórmula. Faria como? Fazer uma outra coisa aqui. A gente já calculou a distância percorrida no sexto segundo. Durante 6 segundos, deu quanto? 180. Calculei a distância percorrida durante o sexto segundo, deu quanto? 55. Vamos calcular a distância percorrida em 5 segundos? 5. Ajuda. 5 ao quadrado. 25 vezes 10. Sobre 2? 125. Então tu repara que em 5 segundos ele caiu quantos metros? 125. Em 6, 180. Qual é a distância que ele percorreu do tempo 5 até o tempo 6? 180 menos 125. Deu quanto? 55. Então se ele fala assim, determina a distância percorrida do tempo 3 ao tempo 8. Aí eu calculo quanto que ele andou em 3, calculo quanto que ele andou em 8 e subtraindo o outro. Igual fiz com 6 e 5 aqui. Melhor forma. Foi? Mas na EAR, sabe como vai cair? A distância percorrida durante o quinto segundo. Tá legal? Na EAR vai cair assim: determine a distância percorrida durante o quinto segundo do movimento após ter sido abandonado e cada livre a partir do repouso lá. É durante. Durante o quê? Do 4 ao 5. Aí tu vai aplicar essa fórmula aqui. Ó. A distância percorrida durante o quinto segundo. 2 vezes 5. Menos 1. 9 vezes 10. Sobre 2. É durante o quinto. É 5. O quinto segundo é do 4 ao 5. Porque o primeiro é do 0 ao 1. Foi? Essa questão vai cair na EAR. Na EAR não vai cair mais do que isso. Vai cair determina a distância percorrida durante o segundo. Entendeu? Anotou? Eu falei que a questão vai cair na EAR? Vai cair na EAR. Questão 49. Opção letra D. Pode botar. A Dilma mandou esse meu e-mail ontem, mas não tive tempo de olhar todas as questões. Mas deu uma olhadinha assim, eu vi que essa tem lá. Aí por isso eu estou chamando atenção para esse detalhe. Não é 49, não. Aí eu me 89. 49 vai chamar temática. Eu não olhei direito o e-mail que a Dilma me mandou ontem. Ah, eu não consigo
consegui falar com a Dilma esses dias, já está muito ocupado de eleição aí e tal. Vou apagar aqui, pode? Bom, disto isto, isso aí é o quê? Queda livre. Tá ok? Não? Tudo certo? Agora, você pode jogar o objeto para o alto. Aí o lançamento é de que tipo? Vertical. Você pode jogar o objeto horizontalmente, ou tu pode jogar o objeto obliquamente. Aí você ainda tem mais 3 tipos de lançamento: vertical, horizontal ou o quê? Oblíquo. Mas para poder editar isso aí tem que saber primeiro o quê? Vetor. Sem vetor fica errado. Vetores. Vetores quer dizer o quê? Grandezas que tem que ter o que obrigatoriamente? Módulo, direção e sentido. Então repara que o vetor ele tem módulo. Não tem módulo? O valor algébrico, quer dizer, o sinal de mais ou menos, depende de quem? Do referencial. O intervalo só na próxima etapa. Ele vai direto à teoria, depois quando for para resolver as questões, dá uma paradinha, aí vai lá, dá um grito, come um troço. Não é hoje, não. É hoje, daqui a pouco. Entendeu? Resolver deixar daqui a pouquinho. Falta pouco, tá acabando já. Tá cansado? Querem parar? Não, tá tudo bem? Então vamos lá. Aí, vetor. O que são vetores? Grandezas que tem o quê? Módulo, direção e sentido. Tudo certo? Dá um exemplo de vetor. Fala de deslocamento. Boa, deslocamento. Andei, me desloquei 40 metros. Para onde? Lembra disso aí? Toda vez que eu fizer a pergunta para onde, vetor. Não fez a pergunta para onde? É o quê? Escalar. Sacou a ideia? Tudo bem, não? Tudo bem. Então, quando a grandeza ela é vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. A dificuldade que a gente tem para poder trabalhar com vetores é o quê? Somá-los. Só isso, o resto é tranquilo. Só somar vetor é que é a maior dificuldade. Então aqui, vetor. Isso aqui é um vetor. Dá um nome para esse vetor. Fala uma letra qualquer que tu queira aí para tua vida aí. Qualquer letra, fala. Vetor? Vetor. V. Boa. V de vetor, né? Você escolheu essa letra aí, vetor V. Tudo certo? Esse vetor V, ele pode ser decomposto em suas componentes. Tá legal? Essas componentes podem ter direções quaisquer entre si. Então repara no seguinte, tá olhando? Esse vetor V, o que ele faz? Ele vem deste ponto aqui, ó, até onde? Até este aqui. Esse é o vetor V. Tá ok? Mas para sair deste ponto e ir até aquele, eu poderia fazer este caminho. Agora sim, dá um nome qualquer para esse vetor. Vetor A. Vetor A. Por exemplo, este aqui, qual é o nome dele? Na ordem alfabética, vetor B. E aí, ó, por exemplo, este vetor aqui, ó, que fecha a figura, que fecha o polígono. Qual é o nome deste vetor aqui? Vetor C. Então eu poderia falar que o vetor V, ele tem quantas componentes por esta figura aí? Ele é composto por quantos outros vetores? 3. Vetor A mais vetor B mais vetor C. Essas são as componentes do vetor V. Tudo certo até aí, não? Componentes do vetor V. Tem que ter módulo, tem que ter o quê? Direção, tem que ter o quê? Sentido. Por exemplo, a velocidade. Oi? Beleza. A velocidade é um vetor ou é um escalar? Vetor. Velocidade para onde? A aceleração é vetor ou é escalar? Vetor. Velocidade, aceleração para onde? A força, vetor ou escalar? Vetor. Está empurrando para onde? Tudo que estiver para onde é o quê? Vetor. A pressão é vetor ou escalar? Escalar. Pressão, cuidado. Pressão interna, pressão o quê? Externa. O pessoal confunde pressão de dentro para fora, pressão de fora para dentro, isso não existe. Pressão ou ela é o quê? Interna ou ela é o quê? Externa. Então pressão escalar. Tempo. Escalar. Massa. Escalar. Temperatura. Escalar. Energia. Escalar. Potência. Escalar. Número de mols. Escalar. Aceleração gravitacional. A gravidade aponta para onde? Então tem sentido, tem direção, então é vetor. Se você pode responder para onde, é porque é vetor. Campo elétrico. Vetor. Campo magnético. Vetor. Momento de força. Vetor. Momento de força, vetor. Tem um sentido ou outro. Lembra? Vetor. Então tudo aquilo que tem direção e sentido é o quê? Vetor. Tudo aquilo que não tem direção e sentido é?
A, B e C, neste caso, são o quê? As componentes do vetor V. Mas você poderia fazer assim, ó, decompor o vetor V em componentes paralelas. Qual a possibilidade? Ó, é isso aqui, ó. Este é o vetor V. Concorda comigo que o vetor A é paralelo a V? Para eu encontrar a partir do vetor A, eu vim até aqui. Para eu vir do ponto inicial até este ponto, eu andei V. Eu poderia ter andado A, que é o vetor que eu representei grandão aí, e depois feito o quê? Voltado quanto? Voltado quanto? B. Então, se eu andei A e voltei B, o que eu posso afirmar a respeito do modo desse vetor aí? Vetor V é dado por quem? Por A mais B. Ó, vetor V, vê só qual. O vetor V é dado pelo vetor A mais quem? O vetor B. Mais, por quê? O vetor é dado sempre em módulo. Então o sinal algébrico depende do referencial. Agora, se eu quero olhar para o tamanho dessas quantidades, aí eu poderia falar assim, ó, repara que eu não vou mais botar a setinha no alto. O tamanho do vetor V é o tamanho do vetor A subtraído o tamanho do vetor B. Então aqui eles são sentidos opostos. Foi ou não foi? Quais são as componentes do vetor V? A e B. Essas componentes são o quê? Paralelas ou perpendiculares ao vetor? Paralelas. Então isso aí é a decomposição em componentes o quê? Paralelas. A prova da Yara uma vez falou assim, um vetor de 12, tamanho 12, é decomposto em duas componentes paralelas de sentidos opostos, que estão na proporção entre si de 1:3. Qual é o valor da maior componente? Então tu pensa, 12. Uma delas vale quanto? A e a outra, B. Mas qual é a proporção entre A e B que ele falou? É 1:3? Então o B corresponde a 1 e o A corresponde a quanto? A 3. Tudo certo? Quem é o A? 3x. Quem é o B? X. Então, 3x menos x, 2x. 2x igual a 12. X igual a 6. Se o x vale 6, a maior componente não é 3x? 3 vezes 6, 18. É isso assim que vai cair na prova da EA. Entendeu? Entendeu? Justo? Agora, se os caras tiverem vetores que podem ser menores um do que o outro, algo tipo, ó, este é o vetor V, e ó, duas componentes paralelas. Qual é o nome deles? A, eles. B, foi ou não foi? Quem é o vetor V? O vetor V é o vetor A mais fala. O vetor B. Mesma equação, igual, idêntico, igual. Agora vamos pensar no tamanho. O tamanho do vetor V é o tamanho de A mais quem? O tamanho de B. Mudou o sinal aqui. Tudo certo até aí? Eu poderia também decompor o vetor V em componentes perpendiculares. Aqui, ó. Vamos supor agora outro problema, ó. Este aqui, ó. O vetor V, ele está inclinado. Esse vetor inclinado V, ele poderia ser decomposto em componentes perpendiculares. Então, ó, se eu vier para vir deste ponto até este, eu poderia ter percorrido essa distância primeiro, não foi? E depois ter feito o quê? Subir. Então aqui eu teria o vetor o quê? V na direção X. Aqui o vetor V na direção o quê? Y. Teorema de Pitágoras aparecendo mais uma vez na nossa vida aí, concorda comigo? Equação vetorial primeiro. Qual é a equação que... Aqui não? Era isso? Não. Qual é a equação que caracteriza aqui a relação entre esses três vetores? V ao quadrado é igual a quem? Isso aí, mais Vx ao quadrado. A soma do quadrado da hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos. Agora, se nós falarmos que este ângulo aqui vale θ, Vx está adjacente a θ. A função trigonométrica que representa, que relaciona o cateto adjacente a quem? Cosseno. Que relaciona o cateto oposto a quem? Então, você pode afirmar que Vx é o V cosseno de θ. Vy, V seno de θ, onde os valores do cosseno e seno de θ tem aquela tabelinha lá que você já conhece. 30, 45, 60 graus, não é isso? Seno e cosseno, a gente vai fazer aquela fórmula 1, 2, 3, 3, 2, 1, tirar a raiz. Tudo certo? Então, usa 2 tirar a raiz.
Então não vou botar isso aqui no quadro não. Tudo bem? Vx, V equação θ, V, Y, quem? V sobre θ. Pegando essas componentes, substituindo na fórmula anterior, você vai encontrar uma coisa importante chamada equação fundamental da trigonometria. Soma ao quadrado de θ mais equação ao quadrado do mesmo ângulo θ sempre tem que dar quanto? 1. Observando esse problema, a partir do ângulo aqui, ó, dá um nome para ele. Alfa. Quem é Vx com respeito a alfa? V seno alfa. Não é isso? O oposto a alfa é o Vx. Quem é o Vy com respeito a alfa? V cosseno alfa. Observando aqui, ó, V cosseno θ é o Vx. É igual a V seno alfa. O que significa? Cosseno θ é igual a seno alfa. Corta o V. Θ mais alfa dá quanto? 90. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180. Que é 90, os outros dois juntos também são 90. Alfa e θ são chamados ângulos complementares. O seno de um ângulo é o cosseno do complemento. Do ângulo complementar. O seno de um ângulo é o cosseno do ângulo complementar. Foi ou não foi? Tudo certo isso aí, não? Agora, quando eu tenho que relacionar esses vetores, cujo ângulo entre si aqui, ó, entre x e y não é 90, teorema de Pitágoras, vez por outra, aparece, pode? Vez por outra, aparecem vetores que não guardam entre si ângulos de 90 graus, ângulo θ qualquer. Então aí você vai ter o que a gente chama de regra do que? Paralelogramo. Paralelogramo. Vamos lá. Aqui eu tenho um vetor A. Aqui, ó, eu tenho outro vetor B. O ângulo entre esses vetores, θ. Como é que eu faço para identificar qual é a resultante vetorial? Paralelo ao vetor B, paralelo ao vetor A. Isto é o vetor resultante. Esse vetor aqui, ó, R, quer dizer o quê? Vetor resultante. Se este aqui é o ângulo θ, a relação entre R, A e B e θ é R ao quadrado igual. Vai de dano A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB equação θ. Isso aí nos livros de matemática é encontrado com o nome de lei dos cossenos. Tá? Embora de vez em quando o sinal que aparece aqui, ó, seja o sinal de menos. Se for o sinal de menos, é por quê? Dois motivos. Ou porque ele está usando este ângulo aqui, ó, externo, ok? Se ele usasse o ângulo alfa, θ mais alfa dá quanto? 180. O cosseno de um ângulo é menos o cosseno de um ângulo suplementar. Suplementar é o nome que nós damos quando a soma de dois ângulos é 180. Então aqui apareceria menos 2AB cosseno de alfa. Tudo bem? Ou também poderia aparecer o sinal de menos se ele ligasse este ponto a este. Ligando um ponto ao outro, ao invés de ele ter feito A mais B, ele teria feito A menos B. Aí a diferença daria o sinal de menos aqui também. Foi ou não foi? Ó, se eu tivesse feito algo do tipo, ó, em vez de eu somar o vetor A com o vetor B, porque vê se tu concorda comigo, de sair deste ponto andar até aqui, eu andei A. Depois de vir daqui até aqui, como esse lado é paralelo àquele, este também, esses lados são iguais. Os lados opostos, paralelos opostos, são iguais. Então daqui até aqui andei quanto? A. Daqui até aqui andei quanto? B. Então nesta primeira figura, quem é o vetor R? É o vetor A mais o vetor B. Nesta que eu vou desenhar aqui agora, eu tenho já um vetor A desenhado. Vamos supor que tem um vetor B. Tá ok? O vetor B está aqui. Tudo certo? Mas só ao invés de eu desenhar a regra do paralelogramo, vamos supor que eu viesse aqui e unisse as pontas dos vetores. Unindo as pontas dos vetores, dessa maneira aqui, eu teria obtido um outro vetor. Vou chamá-lo pela letra D.